Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Palavra que Fica. E hoje, Maria João, nós vamos estar à conversa com uma nova voz da literatura nacional, alguém que se expressa aqui no género Young Adult, alguém ainda muito novinho, mas que fala já de temas tão na ordem do dia, tão contemporâneos e que são um espelho precisamente da sociedade onde vivemos atualmente. E é muito enriquecedor e muito bonito ver alguém a trazer estes elementos, estas temáticas para livros. De alguma forma acabam por ser distopias também, mas as distopias, como nós também conseguimos analisar enquanto leitoras e pessoas que vivem neste mundo atual, são tão espelho daquilo que nós estamos a viver, não é? Portanto, é mesmo muito, muito interessante ver que estes temas estão cada vez mais na ordem do dia, a ser explorados pelas novas gerações e a partir deles também estarem a crescer novas narrativas, novas formas também de nos fazer olhar para a realidade e de perceber o que é que vamos fazer a partir disto, não é? Este pensamento crítico e esta reflexão contemporâneas são mesmo muito, muito importantes também para nós, enquanto pessoas que estão a trazer também novas vozes para este programa, para este projeto. Sim, e ela fala disso muito bem no seu livro e Verdade. utiliza, apesar de ser um livro young adult, ela vai buscar temáticas que, para além de serem pertinentes e atuais, acabam por levantar princípios, até princípios morais, que são de todos os tempos. E, portanto, Exatamente. agora refletem-se na novidade da tecnologia, na novidade das redes sociais, mas antigamente refletiam-se noutros aspectos. Os tempos em que os livros foram proibidos, e também não tão longe quanto isso, sabemos que noutros países ainda acontece, infelizmente, mas, portanto, toda essa forma de se estar quase em massa, que acaba por aparecer no livro dela e que é um problema transversal à humanidade. Sim, fazendo a ponte com outro convidado que nós tivemos, o André Simões, é a prova viva de que a história é cíclica e que, independentemente dos apontamentos que tu tenhas a pincelar a narrativa que estás a viver, a verdade é que na sua essência tudo acaba por ir beber ao mesmo e as questões que se refletem vão se repetindo também, como a história, lá está, e é importante mesmo, fazendo aqui outra vez esta ressalva e sublinhar isto uma vez mais, que temos jovens a trazerem estes assuntos para serem refletidos, para serem debatidos, sobretudo no mundo que está onde as redes sociais, onde o digital tem uma presença tão grande e que também é uma porta para que novas opiniões sejam expressas. Portanto, ainda bem que temos então estas novas vozes contemporâneas a explorarem estes temas, sem dúvida. Verdade. E Maria João, nós inicialmente tínhamos pensado, até porque costumamos fazer esta ponte sempre com as leituras que decidimos trazer para o podcast, depois com aquilo que é a temática do novo lançamento dos nossos convidados. Mas quando pensávamos aqui nisto e falávamos em off sobre este tema, é complicado não irmos beber às distopias que já são tão conhecidas ou autores que criam universos de raiz, tal e qual como a nossa convidada de hoje o fez com o seu Perfeita. Mas estávamos aqui a ter alguma dificuldade de não irmos bater ao mesmo, não é? Aqueles autores que já são conhecidos, irmos buscar o universo do Tolkien ou o universo da J.K. Rowling, ou as distopias que também vamos conversar, sobre as quais vamos conversar também com a Rafaela, o Divergente ou os Jogos da Fome, acabam por ser livros que já são muito conhecidos. Eu, por exemplo, não sou leitora assídua de livros que tenham universos criados de raiz. É algo que eu quero muito trazer mais para as minhas estantes. Eu já o faço com filmes, não o faço tanto com literatura e ainda bem que temos convidadas como a Rafaela também para me impulsionarem a ir mais nesse sentido. E como estávamos a ter também esta dificuldade de fugir àquilo que já é então o sebejamente conhecido, pensámos que estamos a gravar este episódio
no final do mês de junho e que ele sai já para a semana, portanto os nossos ouvintes vão estar a escutá-lo ainda em junho, ou não? No dia 30 de junho é terça-feira, portanto vão estar a escutá-lo dia 1 de julho. 1 de no julho. primeiro dia, exatamente, no primeiro dia de julho. E o verão começou há relativamente pouco tempo, então pensámos em livros que pudessem ser lidos por nós durante estas semanas mais soalheiras. E quando fiz a minha seleção, sendo que deixarei para o fim um livro daquilo que será o convidado do nosso próximo programa, fazendo aqui um pequenino Dá um spoiler. É um pequenino spoiler, mas é para deixar também os nossos ouvintes com vontade de escutarem o próximo episódio. Um deles, eu acho que é um livro muito, muito de verão, pelo menos a capa chama-me muito para o verão. Eu estou a ler A Pequena Floricultura de Tóquio. Esta é a edição português do Brasil. Eu fui buscar à livraria da Travessa em Lisboa e eu descobri este livro através de uma influenciadora literária da qual nós gostamos muito, Maria João, brasileira, que é a Melina Souza. A Melissa Mel. Ela partilhou este livro na sua conta de Instagram, que se ainda não conhecerem, por favor, vão à procura. Ela é muito ligada ao outono, porque ela é muito outonal, mas este livro trouxe-me aqui um bocadinho para o verão. Mas ela está no outono, não é? Ela está no outono, porque ela está, exatamente, no Brasil, está a viver agora. Nós estamos, O não, outono. ela agora entrou no inverno. Entrou no inverno. Exatamente, entraram no inverno, mas ela é a menina do outono. Sempre que olho para a página dela, para mim só me lembra o outono. Mas eu trouxe esta Pequena Floricultura de Tóquio, que é de uma autora que eu espero dizer bem o nome, que é o Yukihisa Yamamoto. E este romance, ele acompanha uma jovem que é a Kikuko Kimina. Eu já estou a ler este livro, foi a minha primeira leitura de verão. E a Kikuko é uma jovem de 25 anos, recém-licenciada. Ela acaba de se demitir do seu primeiro emprego, ela sentia-se completamente esgotada, muito exausta, tinha um emprego que exigia demasiado dela, inclusive uma hierarquia profissional que poderíamos aqui questionar os seus valores morais também, de alguma forma. E a dada altura ela cruza-se com uma outra personagem, que é a Rita Tojima, que trabalha numa floricultura. Ela recebe um convite para ir trabalhar para esta loja local. E é através desta premissa que nós vamos conhecendo mais sobre a linguagem das flores, a linguagem secreta das flores no Japão, que depois tem também uma simbologia um pouco diferente daquela que nós enquanto ocidentais conhecemos. Obviamente que há pontos em comum, mas depois há toda uma outra magia que a cultura oriental introduz neste universo da linguagem das flores. E ao mesmo tempo também conseguimos perceber através desta narrativa como é que a sociedade nipónica depois lida com a questão também do isolamento social contemporâneo. E é através da evolução desta protagonista, da Kikuko, que nós vamos também acompanhando aquele que é o motor da narrativa, porque ela vai aprendendo a montar os seus buquês e esses buquês vão ser transformadores, vão traduzir sentimentos também de outras pessoas, são sentimentos de amor, sentimentos de perda, e ao mesmo tempo que ela vai desconstruindo essa linguagem das flores, ela vai também fortalecendo o seu próprio espírito e redescobrir-se também um pouco, redescobrir a sua coragem para, tal como as flores, florescer, recomeçar, murchar, haver esta morte de renascimento constante que nós também, enquanto seres humanos, somos sempre levados por esses caminhos, porque a vida assim o exige. E mais uma vez, como quase todos os romances asiáticos que eu costumo trazer para aqui, é mesmo respeitar o ritmo das estações, o ritmo da natureza e ter essa empatia com a comunidade, com o outro, e isso também tem o seu poder terapêutico. E é isso que me fascina muito na literatura asiática e nestes livros que para mim são mesmo romances de conforto e que me trazem sempre uma candeia, uma esperança para os meus dias. E depois, Maria João trouxe também um livro que já estava há muito tempo na minha lista, e o que eu sinto é que 2026
seja nos clubes de leitura, pelos clubes de leitura nos quais estou envolvida atualmente, seja porque as redes sociais assim também o convidam. Tenho estado a retirar alguns dos livros da minha estante que já estavam aqui há algum tempo, e um deles é Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro, que é Prémio Nobel da Literatura, e este livro saiu durante a pandemia, portanto ele veio parar à estante aqui de casa durante a pandemia, e a verdade é que não poderia ser um romance mais atual e que acaba também por fazer aqui uma ponte com o Perfeita da nossa convidada, da Rafaela, porque é também um livro que explora esta questão dos avanços da inteligência artificial. É um ensaio ficcional, mas também é bastante contemporâneo, lá está, porque mais uma vez aborda aqui os avanços tecnológicos, aqui através de uma amiga artificial que é criada, que é a Clara, e o que o Ishiguro faz é pegar nessa personagem e tentar mostrar-nos aqueles que são os impactos sociológicos de um futuro onde a tecnologia vai ganhando terreno, e onde o companheirismo humano é também substituído por esta questão da máquina, e como isso vai criando depois algumas clivagens sociais. E isto acaba por acontecer, é inevitável, e nós estamos a assistir também agora a isto, com esta evolução que a tecnologia está a ter, e esta narrativa vai ganhando também alguma densidade, porque a páginas tantas a Clara é comprada para ser companheira de uma outra personagem, e é aqui mais uma vez que nós vamos assistindo a estas novas formas de interação também, ao repensar daquilo que são as relações interpessoais, e este cenário tecnológico acaba por nos fazer pensar sobre aquilo que são os limites da ciência, também refletir também um pouco naquilo que torna o humano tão singular, também a pensar na questão da alma, a fazer aqui este paralelismo entre os avanços matemáticos, os dados matemáticos também, e depois a imprevisibilidade das relações humanas, com este conquistar terreno também da tecnologia. E é uma jornada muito bonita, a da Clara, que nos coloca quase numa espécie de lealdade espiritual, e há aqui muita dedicação também por parte desta personagem. E um dos motivos pelos quais eu tive vontade de retirá-lo finalmente da estante foi o facto de ter sido anunciado recentemente a sua adaptação cinematográfica. Tem a Jenna Ortega a fazer o papel de Clara, que é uma atriz também da nova geração, muito novinha ainda, e que está a dar grandes passos no mundo da sétima arte. Portanto, para mim parece-me muito prometedor, e lá está, mais uma vez, um autor asiático. E mudando aqui um Deixa-me só bocadinho, dizer, diz-me. esse livro recorda-me sempre um livro que eu li há muitos anos e que está escutadíssimo, era isso que eu estava a ver, ele está escutado, que é de um autor espanhol que mais ninguém publicou, e eu tenho muita pena, que é o José Carlos Somoza, se chama Clara e a Penumbra. E Ok, é a história é um mundo onde as telas dos quadros são os corpos das mulheres. uau. E, portanto, eles pintavam em cima dos corpos das mulheres. E aquelas mulheres eram vendidas como se fossem telas. Ai, também parece bom, para mim, ser bastante interessante. Gosto E muito disso. aquilo é muito engraçado, porque há uma que é assassinada, e então o livro, o que é que. Por isso é que se chama Clara e a Penumbra, porque ela morre, mas o livro joga entre o dono da galeria, que quer ser ressarcido do seu investimento, e o polícia, que está muito mais preocupado em descobrir quem matou uma jovem tão nova. Ok. E esta utilização da mesma personagem como objeto que se vende e que se compra, e como pessoa, tornou o livro fantástico. Eu tenho muita pena, é da Quetzal, Sim. eu tenho Ok. muita pena que o livro tenha sido descontinuado. Eu costumo brincar e dizer que acho que só eu é que li este livro. Fiquei com muita curiosidade, e é Eu curioso. posso emprestar, porque eu tenho. Mas Olha, não conheço agradeço-me ninguém que tenha lido o que tenha livro. lido esse Sou livro. eu. E é interessante também se chamar Clara. Eu estava a É, ouvir-te falar e sempre que falam do livro do Ishiguro, do sim. Shiguri, eu lembro-me da Clara e a Penumbra.
Não, e lá está, tens Clara duas vezes no título, não é? Nesse livro desse autor que referes e deste autor asiático. E a verdade é que eu estava, à medida que te estava a ouvir, o meu cérebro faz sempre depois estas relações e tu falavas de quadros. Clara acaba por ser a representar aqui a luz, não é? A claridade, e depois tens a penumbra, que é a sombra, esse também jogo de luz e sombra muito Exatamente. típico da pintura. E então achei interessante fazer também este paralelismo. E dizias que o livro está esgotado. Esta edição da Gradiva, que é, a primeira edição publicada em Portugal, que neste caso ia na terceira edição, mas esta é a capa anterior, porque a capa nova da Gradiva é lindíssima. Lindíssima. E essa acho que não está esgotada, não tenho Não, eu acho certeza. que não. Está Pronto, esgotado é este livro do espanhol. é Embora eu acho lindíssima. que em Espanha se apanha, porque ele é muito conceituado em Ok, Espanha, o José ok. Carlos Somoza. Ok, pronto. Olha, mas Desculpa aconselho muito. interromper. Não interrompeste nada, até foi um ótimo acrescento àquilo que eu estava a dizer e fiquei com vontade de descobrir esse livro. Portanto, por favor, se a Quetzal nos estiver a ouvir, reeditem esse livro que nós queremos, ou pelo Exato. menos eu fiquei com vontade de ler. Agora, Maria João, deixando um pouco os asiáticos de lado, eu viajei até à Escandinávia e estava a dizer que tu, enquanto professora, possivelmente já deves ter lido este livro, que é assim este calhamaço que já estava na minha lista há imenso tempo, que se chama A Maravilhosa Viagem de Nils Holgersson, através da Suécia, da Selma Lagerlöf. Espero estar a dizer bem É difícil, os o nórdicos é apelido. muito difícil. É difícil, mas ele já estava na minha lista há imenso tempo. É considerado uma obra-prima. Ele foi encomendado originalmente no início do século XX, é de 1906, salvo erro. Foi encomendado pela Associação Nacional de Professores da Escola Primária da Suécia. E ele inicialmente nasceu com um propósito muito pedagógico, porque esta narrativa era supostamente para ensinar os alunos sobre a geografia, a fauna e a flora e o folclore também do país às crianças, de uma forma bastante lúdica. E nós aqui acompanhamos este jovem, o Nils, que encolhe e que viaja pelos céus do país e nós, enquanto leitores, vamos recebendo, então, como te estava a dizer há pouco, uma lição de história natural, de cartografia também cultural da Suécia, e vamos viajando por planícies, por outras paisagens, do sul até à Lapónia. E é muito interessante porque há aqui várias personagens que vão ganhando vida, o mundo natural está aqui muito presente e a verdade é que ainda hoje este livro vai inspirando gerações, não só os nórdicos, porque obviamente é um livro que tem muito património e muita herança nórdica, mas também quem quer descobrir mais sobre as mensagens poderosas que a consciência ecológica também traz, e eu referi isto no nosso último episódio, que tenho tido esta vontade cada vez mais de ler livros que exploram a questão da natureza e sobretudo esta questão de consciência ecológica, que também está cada vez mais na ordem do dia, tendo em conta as alterações climáticas também. E pronto, eu queria muito dedicar-me a este livro, a perceber também e adentrar neste respeito pela biodiversidade da Escandinávia e lá está, apesar de ser um livro infanto-juvenil, porque ele é considerado um livro infanto-juvenil, mais uma vez eu sinto que é um livro para todas as idades, mas não seja porque lá está, é uma herança daquilo que é a cultura escandinava e também para quem quer efetivamente adentrar mais neste universo da ecologia e da diversidade natural do mundo. E por fim, Maria João, e aqui é um pequeno spoiler que eu dizia no início, deixa-me só aqui colocar o outro livro, eu trouxe o mais recente lançamento do nosso próximo convidado, que será Samuel Pimenta. E eu trouxe. Então, queríamos há muito tempo. É verdade, há muito Desde tempo. Desde o último projeto que andamos atrás dele, salve Atrás seja. do Samuel, é verdade. E eu trouxe o Atlas das Criaturas Mágicas de Portugal e deixei-o para o fim, eu juntei-o aqui ao livro da Selma, porque também ele é um livro que explora bastante esta questão da riqueza do património e, neste caso, do património português, da tradição oral nacional, da riqueza do nosso folclore. É algo que eu estou constantemente a batalhar, porque a verdade
é que, pronto, o tempo vai avançando e as nossas gerações mais antigas vão se perdendo e vão se esbatendo, e é importante que este nosso património imaterial, esta nossa riqueza cultural, seja passada de geração em geração, seja perpetuada através da música, das danças, destes livros que vão ficando, porque são um livro-objeto, não é? São a prova física e material de que este folclore existe. E aqui o Samuel, através destas ilustrações belíssimas de Helena Soares, faz uma recolha de vários seres fantásticos, desde fadas a lobisomens, ninfas, doentes, que polvilham o nosso folclore, esta nossa história mágica, e preservam aqui em histórias e em ilustrações, preserva estas lendas que vão sendo transmitidas de geração em geração. E que ganham aqui um registro visual e literário mesmo muito encantador. E eu gostava de vos mostrar algumas ilustrações por dentro. São mesmo muito belas. Por acaso, olha, abri exatamente na página que queria mostrar, Maria João. Está aqui esta sereia, isto porque o livro traz consigo um postal. Eu acho que cada livro deve ter depois uma das ilustrações, cada exemplar deve ter uma ilustração diferente, e a mim calhou-me precisamente a sereia, que é uma personagem mitológica que me diz muito. E este livro é uma edição da Lilliput, que também tem uma seleção muito criteriosa e muito interessante de livros infantis. Aqui, mais uma vez, lá está, apesar de ser um livro que possa estar inserido nas livrarias e estar em destaque na literatura infantil, não é por si só um livro infantil, também lá está, é um livro sobre a nossa história e merece ser lido em família e passado de geração em geração, lá está, mais uma vez, para perpetuar a nossa história que é tão rica e que espero que nunca se perca. E Maria É o João, tu o nosso que é que trouxeste? imaginário, não é? É o nosso Sim, é o imaginário nosso coletivo. imaginário. E é aquilo que nos Exatamente. une enquanto povo. Exatamente, e era aquilo que eu estava a dizer há pouco, as nossas gerações mais velhas, lá está, o mundo o tempo vai avançando, o tempo não espera, e é importante existirem estas novas vozes literárias também, a perpetuar no tempo algo que é tão belo e que é tão nosso, não é tão português, mais nenhum país tem, e que merece ser conhecido não só por nós portugueses, mas também por quem nos vem visitar, por quem quer conhecer mais da nossa cultura e da nossa tradição, dos nossos costumes. É É isso. isso mesmo. Olha, E tu, Maria João? eu hoje trouxe, curiosamente, 3 autores portugueses e 3 autores estrangeiros. Uau! Estou muito moderna. Vou Diz-me. começar pelos autores portugueses, e também eu, o primeiro que vou falar, também já o estou a ler. Chama-se Ao Fim do Dia, Memórias e Confissões de um Casal. É um livro que é escrito por a Inês Menezes e por Tosé Brito, e é uma conversa entre eles os dois, em que eles falam da sua vida passada, antes de estarem juntos, falam da sua vida em comum enquanto casal, falam de uma coisa que eu acho que é fundamental falar-se hoje em dia, que é esta coisa de, por sermos casal, não somos siameses e, portanto, não precisamos de estar sempre no mesmo espaço e a fazer as mesmas coisas. É um livro de não ficção, obviamente, que é um género que eu quero muito explorar este ano e que estou a tentar ler mais. Eu gosto muito da Inês de Menezes, cresci com o Tosé Brito, e, portanto, são duas pessoas que eu acho que são duas referências culturais do nosso país. Este livro acaba por ser portanto, este livro tem representado, eu não sei se consegue ver, uma mesa e 2 cadeiras, porque um escreve e depois o outro comenta aquilo que ele escreveu e acrescenta coisas. E o livro é construído todo assim, sendo dividido pelas cadeiras. Portanto, cada cadeira é uma conversa diferente que eles estão a ter, digamos assim. Tem também um postal, nem de propósito, e, e é um livro que eu estou a achar muito interessante, porque quer um, quer outro tem uma vida cultural muito rica. E cá está, também eles falam do nosso país, também eles falam do que aconteceu por aqui, com propriedade e com sabedoria. Depois trouxe
um livro que eu não sei se já falei aqui, Perdeu-se Relógio de Senhora, da Alice Brito. É um livro que eu vou ler sem margem para dúvidas este verão. É um livro que lá está, sobre a nossa história, passa-se nos anos do fascismo em Portugal. É o papel da mulher, é a vida de três mulheres, e, portanto, é este papel da mulher que estas novas gerações acham quase caricato quando nós falamos nele e acham quase bizarro e pensam que nós estamos a brincar e que não foi nada assim. Foi. E, portanto, eu acho que obras destas são importantes de serem faladas e de serem publicadas. Quem leu diz que o livro está fantástico. Eu não tinha dúvidas nenhumas, porque Alice Brito é uma escritora de mão cheia e é daqueles que eu vou de certeza ler entre julho e agosto. O terceiro de autor nacional é um livro da Ana Oliveira Cardoso, é o Ontem, foi publicado pelas Letras Lavadas. As Letras Lavadas é uma livraria barra editora dos Açores que me tratou sempre lindamente, que me continua a tratar lindamente, que eu fui visitar quando estive em São Miguel, e a Ana Oliveira Cardoso é uma escritora açoriana, portanto tem este caráter da insularidade e da ilha, não é? Eu li, eh, eu li o Vento que me leva, antes de ler este ontem ainda não li, mas li o Vento antes que me leva, e o Ontem é, segundo ela diz, é um livro marcado pela memória e pelo silêncio. E a memória é algo que eu quero muito investigar e projetar e ler este ano, porque é um tema que me interessa não só literariamente, mas também literariamente. Os outros três são de autores não nacionais. Um é um calhamaço, e é um calhamaço porque o verão é bom para ler calhamaços porque temos Uhum. mais tempo. E é um calhamaço recente que foi falado no Clube de Leitura da Bertrand, quando falámos sobre a história de uma serva. E a Ana Daniela, que acompanhou a conversa que eu tive com ela e com o Carlos, falou-me que é o livro das minhas vidas, da Margaret Atwood. É uma espécie de autodiário, digamos assim. Foi traduzido por Pedro Herói Duarte e a Ana Daniela, que é amiga da Margaret Atwood. Eu, por acaso, estava aqui a ver se era ela que fazia a introdução do livro em português. Não me parece. Desculpa. Não me parece. E é um senhor de um calhamaço, apesar de ter fotografias, mas ter páginas com fotografias, mas é um livro que eu quero muito ler, porque esta senhora tem uma cabeça que a mim me fascina, tanto mais que ela já não é propriamente uma pessoa muito jovem, e para mim fascina-me muito que ela tenha escrito a continuação da história de uma serva não sei quantos anos depois, e aquilo esteja tudo ali ao pormenor, e parece que se tinha escrito no dia anterior e que continuava. Portanto, estou muito curiosa de ler esta história das minhas vidas, o livro das minhas vidas, que também achei muito curioso, o livro das minhas vidas, e para quem conhece a história de uma serva, também achei muito curioso ela estar de vermelho, não é? Vermelho, Pronto, exato. exatamente. Depois, achei que tinha que trazer, e já que estamos vamos falar como autora de Young Adult, dois livros assim um bocadinho mais leves. E fui buscar, porque também quero ler, porque o verão também é isso. Claro. Fui buscar o melhor verão de sempre, que não engana, porque diz aqui na capa só amor e um final feliz. Portanto, podemos ir descansados. Eu acho que vamos sofrer muito pelo meio, mas isso também faz parte. É um verão quente e longo, perfeito para uma paixão, e é a história de alguém que regressa à casa dos pais, que é sempre uma dor muito grande, não é? Quando depois de ser autónomo Certo. se regressa à casa dos pais, depois de ter perdido o emprego e de ter perdido o namorado que os pais achavam que seria o seu futuro marido. E depois ela vai encontrar dois rapazinhos lá na aldeia, lá na terra, e portanto a coisa eu acho que se vai compor e ela vai acabar por ter o melhor verão de sempre. O último, e falando em livros que são também livros monumento, como tu lhes chamas, ou livros que têm alguma preocupação, eu trouxe um livro, e se a nossa amiga Rosária Casquinha ouvir isto, ela vai amar. Se chama 31 Dias para Amar. Este livro, aparentemente, é um livro normal,
Só que este livro são cartas. Tem 31 cartas A minha cunhada está louca com esse livro. que deverão ser lidas uma por dia e que abrem como um envelope e que depois tens a história desse dia, não é? E, e depois tens o dia 2 que abres como um envelope e tens a história do dia 2. E, portanto, o livro constrói-se todo ele assim. Eu quero lê-lo em julho, quero lê-lo uma cartinha por dia. E quero fazer uns pequenos vídeos sobre este livro e falar sobre ele, porque acho muito, muito interessante esta ideia de ler uma carta por dia e ler abrindo um envelope por dia. Portanto, isto chama-se 31 dias para amar, porque são 31 cartas e poderia ser agosto, que agosto também tem 31 dias, mas eu achei que Exatamente. em agosto eu já tenho tanto livro para ler que este seria para ler em julho e seria, digamos assim, o pontapé de saída para as leituras mais simpáticas para o verão. Porque achei, é que o livro está muito bem construído, o livro é lindo de morrer, É muito muito bem bonito. feito, e é todo ele construído assim, e portanto dá para ver, não é, quando tu fazes isto, que tens 31 envelopes e 31 cartas. Portanto, acho que eles próprios dizem aqui, um dia uma carta e eu quero fazer aquilo que a autora manda, porque acho que se Fazer ela... jus ao título. Exatamente. Ora bem, já dissemos quem era a autora hoje, Verdade? já falámos, já dissemos o nome do livro dele, mas, uh, Joana, o que é que nos podes dizer da Rafaela S. Guito? Então, a Rafaela é natural de Almada, onde nasceu em 2001 e onde ainda reside. Ela concilia a sua formação como mestre em Economia Internacional e Estudos Europeus com uma necessidade vital de criar. É apaixonada pela arte em todas as suas formas de expressão artística, recorda-se de imaginar mundos alternativos desde muito cedo, enredos intrigantes e personagens complexas, um universo que foi ganhando vida quando recebeu o seu primeiro computador. Além da literatura, expressa-se através da música e do cinema, utilizando a sua voz artística para explorar preocupações sociais, partilhar novas realidades e inspirar as novas gerações a acreditarem nos seus sonhos e na sua essência, que é algo sobre o qual vamos falar com muito afinco durante esta conversa. Lançou recentemente o seu primeiro livro, e que será o primeiro de uma saga que se chama Perfeita, e o próprio título espelha aquilo que dizíamos no início desta conversa, um tema que está na ordem do dia, esta necessidade de alcançarmos uma perfeição, seja, signifique isso o que significar, não é? E nós vamos refletir sobre isto precisamente durante esta conversa com a nossa convidada. E queremos dar as boas-vindas a este projeto à Rafaela S. Guito, que está aqui connosco hoje. Obrigada. Olá, Rafaela, Olá, bem-vinda. muito Obrigada por obrigada pelo convite. e muito obrigada por teres aceito. Obrigada a nós por estares aqui connosco. Joana, Rafaela, depois desta apresentação, ia perguntar-te, fizemos aqui um apanhado daquilo que é do teu percurso e a tua carreira também, a tua formação. Sendo tu mestre em Economia, uma mestre em Economia que também é escritora, o que é que te atrai mais? Eu sei que esta é uma pergunta um bocadinho difícil de responder, talvez, mas o que é que te atrai mais, os números ou as palavras? Não, sem dúvida que as palavras. Eu sempre fui apaixonada por arte, a escrita inclusive, obviamente, e sempre escrevi desde pequenina, desde os meus 11 anos que eu escrevo, e portanto é mesmo a minha paixão, é mesmo a escrita. Digamos que fui para a economia mais por um plano B, por aquela necessidade também de encaixar num papel da sociedade que também é tão representado no livro, como vamos falar provavelmente mais à frente. Mas sim, a escrita é realmente parte de quem eu sou. Eu não consigo passar 3, 4 dias sem escrever nada. Portanto, sim, sem dúvida as palavras. oh,
Bom, já não te vou perguntar como é que começou esta paixão pela escrita, porque tu já disseste que vem de pequenina, mas vou-te pedir que nos elucides um pouco sobre essas duas paixões que se calhar são menos conhecidas dos teus leitores, que é a música e o cinema. Uh, Certo. Explica-nos o que é que fazes nessas duas áreas culturais. Portanto, a música, eu tenho uma música publicada e tenho duas a serem feitas. Eu canto, faço e componho, faço as letras e as melodias e tenho um grande amigo de infância que faz os instrumentais e que me ajuda com isto tudo. Também já fiz 2 ou 3 concertos com ele. E a nível de cinema, participei numa curta-metragem como atriz, uma curta-metragem internacional. Portanto, tínhamos 3 realizadoras, uma portuguesa, uma inglesa e uma americana. Era uma distopia também, era sobre, pronto, era pós-apocalíptico e falava muito sobre o ambiente. E pronto, portanto, estas são as minhas 3 vertentes, não é? E expressam todas um bocadinho os meus interesses e eu desde pequenina que sou virada para essas 3. E portanto, eu acho que um bocado o regressar a mim própria nos últimos anos foi um bocado o regressar a estas 3 áreas que eu tenho começado a investir mais. Onde é que podemos ver essas músicas? Pois. As músicas estão no meu YouTube, Rafaela Guido. É o Tied Up, é o que já saiu. É uma música romântica sobre o sentimento de nos apaixonarmos por alguém e as inseguranças que vêm daí. O filme também está disponível no YouTube, é Into the Shadows, mas podem descobrir tudo no meu Instagram, está lá tudo no meu Linktree. Muito Não, é bem. incrível, incrível como tu te expressas nestas áreas, todas elas artísticas, e que sem dúvida vão todas beber à mesma fonte, que são as palavras neste caso. Não, eu no E fundo eu gosto de voltando aqui, contar histórias, e então tu por gostas, isso és uma storyteller. isso pode-se contar histórias através de um livro, através de uma canção ou com o nosso próprio corpo a representar uma personagem, não é? Então eu acho que é isso que eu gosto mesmo. Isso é muito bonito e nota-se mesmo essa tua paixão nestas diferentes áreas. E voltando aqui um bocadinho àquilo que te perguntávamos no início, é esta tua incursão pela economia e também colando-a aqui com esta vontade que tens de expressar artisticamente através de todas estas áreas. Como é que tu neste momento olhas para o mercado do livro em Portugal, para jovens autores? Tu és um desses exemplos, acabaste de lançar o teu primeiro livro, ainda és muito jovem. Uhum. E nesse sentido, que desafios é que tu encontraste também, desde que concluíste o teu manuscrito, até saberes que ele ia ser publicado e ias ter o teu livro pela primeira vez nas mãos? Como é que foi todo este processo e como é que tu olhas para o mercado editorial, visto que tens também essa formação em economia? Certo. É assim, qualquer artista em Portugal, de todas as áreas, tem alguma dificuldade em vingar no nosso país, não é? Que infelizmente as artes não são muito bem vistas nem muito apoiadas em Portugal, deveriam ser mais, está cada vez a ser mais um bocadinho, mas deveriam ser mais impulsionadas. O mercado editorial, claro que é difícil, não é? Especialmente para quem não tem visibilidade, creio eu. E portanto, quando eu escrevi o meu manuscrito, eu tive dúvidas se iria conseguir efetivamente vir a ter o meu livro nas mãos. Felizmente, tive a Livros Horizonte a apostar em mim, uma grande editora, foram impecáveis comigo desde o princípio. E portanto, graças a Deus eu tenho o livro nas mãos, mas eu sei que é difícil e portanto, sei que foi um bocadinho um golpe de sorte, não é? Que eu tive. Mas eu incentivo na mesma sempre a tentarem por todas as vias, porque tem que haver mais arte portuguesa. Rafael, e como é que foi pegar no livro, ir à Livros Horizonte, abrir um caixote? Ai, foi um sonho! Não, quando eu vi o livro, a primeira coisa que eu disse foi, quer dizer, das primeiras coisas, foi, oh meu Deus, isto é o meu Word. Foi a ver as palavras ali escritas e eu, isto está aqui impresso, como assim? Eu parei assim um bocadinho, não estava quase cá a acreditar, porque é um projeto que tem estado no meu computador há tanto tempo e que eu tenho ido, é o meu refúgio há anos, não é?
e, portanto, vê-lo foi mesmo assim um sonho concretizado. Foi uma coisa mágica, nem tenho palavras para descrever. Tão Bom, bom. acredito que sim, deve ter sido um sentimento incrível de viver e de experienciar. E desde que começaste a criar o teu universo, porque tu tens aqui um universo criado de raiz, antes de chegares depois à finalização e à materialização deste projeto, como é que foi chegar a esse universo só teu que tu criaste para estas personagens? É assim, isto surgiu assim tudo, a primeira ideia do livro surgiu-me quando eu tinha 17 anos, pronto, eu via muitas Ah, distopias. Só que na altura eu comecei a escrever assim um rascunho inicial e o livro não estava aí bem na direção que eu queria, ainda não era aquilo que eu queria que fosse. Um, com o passar do tempo fui passando por coisas também e fui amadurecendo de certa forma em vários aspectos e fui percebendo o que é que eu queria exatamente que este livro passasse. Eu própria tive um processo com a aceitação de quem eu sou, com perceber que não tenho que encaixar neste papel que me exigem nas redes sociais e a própria sociedade. Um, e, portanto, comecei a criar esta mensagem primeiramente por aí. As personagens as personagens foi uma coisa que veio depois. Portanto, este universo veio primeiro e eu quis fazer com Heaven, que é o país em que se passa a nossa história, um bocadinho uma metáfora do que é o mundo que nós agora vivemos, especialmente as gerações mais novas com o mundo digital e com as redes sociais, que é Heavener é um país em que todos têm que ser perfeitos a todos os níveis, fisicamente, psicologicamente, a nível de relacionamentos, a nível profissional, académico, portanto têm que ter o carro, o namorado, o trabalho, tudo, o corpo, tudo perfeito. E, portanto, é um bocadinho que hoje em dia se propaga com as redes sociais, não é? Creio que os jovens abrem muito o telemóvel e veem vidas perfeitas e fazem comparações. Tipo, esta pessoa tem a minha idade e tem isto, 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 porque é que eu não tenho? Estou a fazer alguma coisa mal, sou insuficiente, não... E, na verdade, não é nada disso, até porque aquilo que nós vemos nas redes sociais não é real na maior parte das vezes, ou não é bem assim. Toda a gente tem um lado menos bom, é sempre assim para toda a gente. E, portanto, não devem haver estas comparações. E nós não devemos querer ser iguais ao outro, devemos ser nós próprios. E, portanto, foi com base nisto que eu criei este universo. As personagens vêm refletir diferentes partes deste universo. Portanto, a nossa personagem principal reflete um pouco, no geral, não é? O que o jovem sente ao tentar atingir estas coisas e nunca chegar lá, mas ao mesmo tempo não conseguir deixar de tentar alcançar este ideal. Ou seja, ela é muito complexa e é muito. Está-me a faltar a palavra, mas é uma dualidade que ela tem, muito uhum. presente, que creio que já falei sobre isto com a Maria. E as outras personagens refletem coisas também para esta personagem. Esta rapariga parece que leu as nossas perguntas. É, sim, porque já respondeu a. Faz Não, mal. então tu melhor do que ninguém sabes do que é que estás a falar, porque é o teu livro, portanto. Exatamente. Mas vamos à Madeline, Sim, e a Madeline é alguém, sem querer fazer spoiler, mas que era como tu dizias, é uma personagem que vive em dualidade. Eu diria que é uma personagem tão modelada que quando ela vive dentro do país perfeito, ela é uma pessoa, digamos assim, e quando ela vive fora do país perfeito, ela é outra pessoa, ou aprende a ser outra pessoa. A ideia era essa, era que a personagem exprimisse esse lado de estão-te a tentar convencer que algo é assim, mas atenção, porque pode ser de outra forma e está tudo certo. sim, eu quis que a personagem principal, além de ter defeitos claros, para que fosse muito humana e não fosse de todo perfeita, Daí eu uh, chamar-lhe pessoa. eu quis também que ela fosse muito paradoxa e que fosse assim um camaleão social. Porque eu sinto que quando tentamos ser perfeitos à visão do outro, não é? Como cada pessoa tem
a sua visão secreta do termo, nós temos que ser um pouco camaleónicos. Temos que ir mudando a nossa personalidade, ajustando, concordo com este, agora concordo com aquele, agora vou diminuir um bocadinho o meu volume, agora vou aumentá-lo. E, portanto, eu queria muito que ela refletisse isso, que é para ela tentar ser perfeita à visão de todos, ela tinha que encaixar na visão de cada um e, portanto, tinha que se moldar. E isso dá também aqui uma piada à personagem, porque ela é muito imprevisível, por vezes. Exatamente. E achei interessante. Sabes que Desculpa. não faz mal, é porque eu estava a ouvir-te e é curioso, porque eu não sei se estavas a dizer que gostavas de distopias também e que isso te inspirou também de alguma forma a criar as tuas histórias, e eu não sei se és consumidora de Black Mirror, mas eu estava a ouvir-te falar e há um episódio em concreto do Black Mirror que eu acho super interessante, porque casa um pouquinho também com aquilo que estás a dizer, com esta questão da busca constante da perfeição. Há um episódio, salvo erro, da primeira temporada. Por acaso nunca. Eu acho que ias adorar. Ok. Vou adicionar à lista. Acho que ias gostar bastante. Sim, olha, acho que é uma série que se pode ver completamente. Não precisas de seguir uma ordem, porque todos os episódios são uma história que funciona por si só. Portanto, é tranquilo, podes ver episódios soltos sem problema. E eu acho que este episódio é da primeira temporada, se não é da primeira, é da segunda, mas sei que é dali mesmo dos inícios da série. E é um episódio que é filmado com as cores que na altura se encontravam mais nos primórdios do Instagram, que era muitos pastéis, mesmo até pelos filtros que o próprio Instagram tinha na altura. E é uma sociedade precisamente que é feita para ser perfeita, e vês a paleta de cores é toda muito em tons de pastel e é toda muito idílica, tudo muito bonitinho, e as pessoas quando interagem são sempre pontuadas, ou seja, tu tens uma carteira de pontos, quanto mais pontos tiveres, mais próxima tu estás da perfeição. E é muito interessante porque tu vês as personagens a interagirem umas com as outras sempre muito contidas naquilo que vão dizer, que é para parecer sempre muito perfeito. Não posso, aquilo que tu dizias há pouco do volume, não posso subir muito o meu volume, não posso descer, tenho que caminhar aqui numa linha reta, não é? Em que não posso ter percalços pelo caminho. E é muito interessante porque eu vou só fazer um pequeno spoiler desse episódio, mas é para perceberes porque é que me fez lembrar isto. Porque no final desse episódio, ela tem a personagem principal tem uma catarse, uma explosão dentro de uma prisão. E é bonito porque dentro da prisão, quando é suposto tu estares completamente resfriada, é quando tu estás o mais livre possível. E o episódio faz esse arco muito bonito e muito interessante. Tu encontras a liberdade quando estás dentro de quatro paredes. E esta questão da perfeição que se procura sempre com as redes sociais e que tu muito bem exploras no teu livro, fez-me lembrar este episódio. Portanto, eu acho que ias gostar muito de ver. Foi assim uma pequena parte que me lembrei. Pela descrição, mas acho que ias gostar bastante. Que giro. Mesmo, acho muito, muito interessante. E agora, enquanto. Exatamente, eu ouvi-te falar e eu pensei, ok, isto é completamente o livro da Rafaela, e fez-me pensar nisto, fazer esta ponte com esse. Mas o que eu ia dizer, Rafaela, é que, por norma, os escritores também deixam assim alguns apontamentos, algumas notas de si mesmos durante a criação da narrativa. E a perguntar-te se tu, quando pensaste nas personagens do teu livro, sobretudo na protagonista, se há algum traço em concreto da Rafaela que está lá e que está escondido e que nós, enquanto leitores, vamos só absorvendo aqui um ou outro detalhe. Não, sim, claro que há coisas minhas que estão na personagem. O perfeccionismo, eu sou perfeccionista, infelizmente, e portanto, claro que isso está claramente relacionado comigo. A ansiedade dela também. Foram coisas que eu quis espelhar, obviamente estão relacionadas uma com a outra, que são pontos de ligação entre mim e a Madeleine, claro que sim. E obviamente que devem haver mais algumas pontes, porque é um bocado impossível, não é? Deixamos sempre um bocadinho de nós, mesmo em cada uma das personagens. Mas sim, a Madeleine tem claramente muitas coisas minhas e já tive amigos próximos a dizer isto foi muito Rafaela. Não, isso é natural. É perfeitamente natural. Rafaela, o teu livro tem várias vertentes e isso foi uma coisa que me encantou na tua escrita, porque o livro não se prende apenas a uma temática. O livro também ele um mundo, não é? Que nós vamos analisando conforme vamos lendo. E um dos aspectos que nós ficámos
a pensar que te poderíamos perguntar era se o teu livro é também um livro sobre uma luta entre a liberdade e o controle e a opressão. Sim, claro, claro que sim. Como qualquer distopia, não é? Claro que neste caso o controle é mais, é a tal metáfora, né? Porque nós estamos de certa forma controlados pelo mundo digital. Estamos controlados com aquilo que vemos e com esta pressão para sermos algo que não somos e acabamos por tomar decisões de acordo com isso e creio que a sociedade, pronto, sentimos sempre pressão por parte da sociedade para sermos determinada coisa e a liberdade de nos afastarmos desse papel e de nos aproximarmos da nossa essência, claro que está presente no livro. Até porque uma das coisas que tu falavas há bocado e que me levantou, que eu me recordei, e daí falar desta liberdade, é que no fundo, quando nós tentamos ser perfeitos para este, para o outro e para o outro, acabamos por perder a nossa identidade. Sem dúvida, sim, sim, E sim. isso também faz com que, de alguma forma, perdamos a liberdade de sermos quem somos, não é? Sim, sim, sim. Isso, Exatamente. se calhar, é mais uma ponte de ligação entre mim e a Madeline. Eu tinha muito tendências people pleaser, não sei dizer em português, Agradar a mas pessoas. pronto, é isso. Sim. Que está relacionada com esta questão do perfeccionismo também, de tentar, pronto, um, ser esta pessoa perfeita que não existe. E, portanto, claro que sim, isso está bastante presente. Sim, esta necessidade de liberdade e de rebelião também é um elemento muito importante na tua história e isso nota-se. E também daquilo que a Maria João acabou de dizer, fez-nos sentido também colocar-te esta questão. E daquilo que tu também já foste comentando aqui connosco, em que te revês nesta personagem, que ela tem um pouco de ti, esta questão também de fugir um pouco a isto de tentar agradar a todos, a gregos e a troianos, e ir mais ao encontro daquilo que é a nossa essência, de sermos verdadeiros connosco. Se tu sentes que o ser humano, apesar de tudo aquilo que se passa, o que mais quer é ser ouvido. Ou seja, quer fugir a esta questão do controle, de ser comandado, mas de ser ouvido, de ser entendido e, acima de tudo, procurar a sua verdade e a sua essência. Tu também quiseste trazer isto para a tua história e isto nota-se. Eu ia perguntar-te precisamente isso, se sentes esta necessidade cada vez maior de sermos entendidos do outro lado, de sermos ouvidos, de sermos escutados. Eu sinto necessidade de nos escutarmos mais uns aos outros e de nos conectarmos mais uns com os outros, porque essa conexão tem-se perdido. Eu sinto que cada vez mais estamos distantes uns dos outros e é difícil conectarmos. As pessoas já se mantêm muito na superficialidade e é muito triste, mas especialmente nas gerações mais novas e na minha, lido bastante com isso e é uma coisa que eu claramente que queria deixar explícita no livro, que é esta necessidade de sermos nós próprios e de termos a liberdade de o ser uns com os outros, de não representarmos, de não usarmos uma máscara social, não é? Na rua, de nos darmos a conhecer, porque as pessoas ficaram com medo da vulnerabilidade, creio eu. Estão a ser demasiado banalizadas e romantizadas ideias pronto, de distanciamento emocional, de apatia, num mundo que necessita tanto de empatia e de amor e de conexão. E, portanto, sim, claro que quis deixar essa mensagem. Sem dúvida que sim. Falaste aí numa palavra também importante no teu livro, que é o amor, quer seja um amor romântico, quer seja um amor de irmandade, não é? Porque Sim, às sim, duas por sim. três há ali uma irmandade que se forma. E a minha pergunta é: como é que é gerir sentimentos num ambiente tão opressor? Como é que é escrever sentimentos tão Certo, bonitos como aqueles que tu sim. escreveste e ao mesmo tempo teres um ambiente opressor à volta de tudo aquilo? Porque eu penso que são esses sentimentos bonitos que mantêm as personagens vivas nesse ambiente, e que mantêm, são na verdade esses sentimentos que fazem a ação acontecer no livro. Todas as coisas que acontecem no livro devem-se a sentimentos que as personagens têm. Ou seja, se elas fossem todas robóticas e apáticas como se pretendia que fossem,
não aconteceria nada, não é? Um, é mesmo esse, o sentimento é mesmo o motor. E gostei muito daquilo que disseste do amor nas suas vertentes, porque eu quis deixar isso bem claro que não existe só o amor romântico, existe a amizade, existe a irmandade, mesmo o amor próprio que vai agora começar a crescer cada vez mais na Madeline. Mas esse amor de irmandade eu quis também deixar muito bem explícito, porque cria-se uma união que ajuda também a combater esse regime opressor, um, especialmente entre mulheres. A Madeline começa a estabelecer relações com uma outra protagonista feminina que é o oposto dela a nível de personalidade e de histórias, vivências. Elas são opostas, no entanto têm experiências similares e encontram uma compreensão uma na outra. Isso é uma coisa que nós todas temos, creio eu, na vida real, e eu quis muito transparecer isso. E não só. Quando a Madeline conhece a ex-namorada do interesse amoroso, também existe aquela típica questão do que é que ela tem que eu não tenho. No entanto, eu utilizei isso de uma forma positiva, tornei-as filas sair daquele jogo que a sociedade nos obriga e a serem simpáticas uma para a outra e a serem, na verdade, mais amigas do que rivais. E, portanto, quebrei um bocadinho essa rivalidade para mostrar propositadamente que é a união e é este sentimento que faz com que consigamos sair deste regime opressor. Muito bem. Tu já tens um segundo volume em andamento. Quantos volumes vão ser, se é que nos podes revelar? Em princípio serão 3. O segundo está em andamento, sim, está no meu computador. Abençoado À computador. Exato, à espera de sair do caixote. Nós queremos o segundo volume a sair do caixote da Livros Horizonte. Está para breve. Pronto, Pronto, não portanto, já posso dizer sabemos, muito mais. claro que sim, mas era uma das nossas curiosidades, era se já tinhas este segundo volume a ser escrito e Sim, efetivamente sim. quantos iriam ser os livros desta saga. Sim, e o segundo volume, em princípio, terá muito mais world building e tudo será aprofundado. Todas estas questões vão ser aprofundadas. E o crescimento da personagem, idem. Ok. Ok. Nesta questão do world building que tu referias, já falámos aqui dos diferentes temas, também já falámos desta nossa curiosidade de saber quantos seriam os volumes desta saga. Já referiste várias vezes aqui a questão das distopias, que cresceste com isso, que foram também uma inspiração para ti. Quando decidiste criar este universo, tu tiveste ou foste beber a inspiração a algum clássico, a alguma distopia que sempre te acompanhou, ou quiseste de alguma forma afastar-te dessas fórmulas? Ou seja, sabes que aquilo resultou, são distopias que para ti foram importantes enquanto leitora e apreciadora de sétima arte, mas quiseste ir por um caminho diferente. Conta-nos assim um bocadinho das tuas principais influências e de como é que depois foi este percurso para a criação depois da tua própria narrativa. Eu não me inspirei em nada em específico, foi mesmo uma ideia que me surgiu, mas obviamente que, com certeza que na minha escrita existem várias influências das distopias que eu li e vi filmes, portanto, Divergente, Jogos da Fome, Maze Runner, a saga do Shatter Me, que eu adoro, portanto, claramente que pelo menos estas 4 e também outras da 100, estou-me a lembrar à medida que eu falo bem mais, a Quinta Vaga, portanto, todas estas, claro que de certa forma me influenciaram, porque são muitos que eu gosto muito, porque a distopia dá para fazer uma crítica social de forma, acho que subtil, mas bonita, e de forma a que deixe o leitor e o espectador a pensar e a refletir sobre as coisas. E, portanto, claro que com toda a certeza que tive influências disso, mas não fui beber especificamente de uma delas para este livro em específico. Mas já me disseram que dava muitas vibes das distopias antigas e, portanto, acho que isso é bom sinal, não é? Claro que sim, Sem claro que sim. dúvida.
Até porque essas distopias todas fazem parte da nossa memória coletiva enquanto leitor e a única coisa Sim, que podem fazer é enaltecer o teu livro, acho eu. claro. Claro. E como é que é o processo de escrita? Alguma substituição? Alguma coisa que tens que ter ali ao pé de ti? Ah, água, café? Eu tenho que ter os meus fones e tenho que estar a ouvir música que é para Ah, emergir. Pois com eu letra ou faço sem letra? com letra. Ah, com letra. Sim, porque eu gosto, é assim, depende, também ouço músicas sem letra, eu tenho soundtracks, por exemplo, Game of Thrones, não tem nada a ver, mas ouço. E às vezes ajuda-me para determinadas cenas. Mas sim, a música ajuda-me muito a sentir mais, pronto, a cena que está a decorrer e mesmo a criá-las. Eu às vezes estou a ouvir música no banho e estou a pensar, dá-me uma ideia e assim que eu saio, a primeira coisa que eu faço é escrever e foi com aquela música que eu tive a ideia, então é depois com aquela música que eu vou escrever, porque vai-me dar, não sei explicar como é que funciona, mas é só o input. Depois, além disso, eu uso muito o Pinterest e estou sempre à procura de inspiração visual, que é para também conseguir estruturar as ideias na minha cabeça. E pronto, coisas que eu necessito à mão, é isso. E se calhar um snack, que eu gosto muito. Uhum. Gomas, é o meu guilty pleasure. Pronto. Ok. Mas de resto, processo de escrita, eu venho primeiro diálogos e Uhum. depois vêm cenas completas, vêm descrições e depois sim eu estruturo uma história, faço o plot todo do romance, da ação, a mensagem e organizo como um timeline. E depois então preencho. Tens um daqueles quadros de para pôr Tenho, post-its? sim. É um método. É um Não, método, sim. Já tivemos aqui vários autores que partilharam connosco os seus rituais e um deles é precisamente esse: é de terem um quadro onde vão colocando os seus post-its e a história vai mudando de sítio é isso, e as é coisas vão isso. Eu acontecendo faço à medida que. cartõezinhos, primeiro espalho-os pelo chão todos e depois fico a organizá-los. Muito bom. Olha, O tendo tu chão esta é paixão. tramado. É verdade, só é Não tens tramado, crianças mas em também casa que ajuda. resolvam arrumar aquilo, não? Não, não, graças a Deus não tenho. Graças a Deus, como quem diz. Sim, graças a Olha, Deus naquele momento não Sim, para tens. não desorganizar. exato, exato. Rafaela, tendo tu esta estrutura toda para a criação da tua narrativa, e falaste aqui também da música quando a Maria João te questionou, tu, quando estavas a escrever este primeiro volume, pelo menos pensaste que ele um dia poderia vir a ser adaptado? Isto, pegando aqui também na tua paixão pela sétima arte, Claro que sim. imaginaste isto algum dia a ir para uma grande tela? Sim, eu sou muito visual. Eu estou a ler e estou a imaginar tudo na minha cabeça. E estou a escrever idem. E quero sempre deixar a informação toda ao leitor que eu gosto, obviamente deixando espaço para a imaginação, não é? Mas gosto porque eu visualizo logo tudo. Portanto, sim, claro que tive e tenho essa, essa ideia de um dia ser adaptado. Claro que sim. Acho que seria muito giro. E E essas pensaste em imagens alguém do... com. Ah, sim, desculpa. E não faz mal, Maria João. essas imagens do Pinterest, não vamos ter acesso a elas? Um Posso dia, mandar quem se sabe? quiser. Não, porque eu acho que é muito engraçado essas coisas, porque tu podes visualizar de uma maneira e obviamente eu vou visualizar de outra e a Joaninha vai visualizar de outra, e eu Claro. acho que isso é que é fantástico na literatura. E às vezes quando isso acontece, quando há imagens das personagens, mesmo às vezes nas badanas, agora há muita mania de pôr as imagens Sim, nas sim, as badanas ilustrações. ou na parte de dentro da capa e da contracapa. Eu às vezes depois de ler o livro fico a olhar para aquilo e a pensar, mas não é nada disto. Obrigada pela sugestão, mas não. Exato, é mais ou menos isso. Por isso é que eu estava a perguntar, porque ao mesmo tempo é um exercício interessante. Desculpa, Joana. Não, não, lá está. Tanto podemos pensar no Pinterest como ia perguntar à Rafaela se ela tinha pensado em alguém concreto para interpretar a sua protagonista, se gostavas que um dia fosse alguém, um dia que isto tomasse mesmo esta outra forma visual, e se quando estavas a escrever determinadas cenas, e tu disseste isto, que
ouvir uma música, te surge a ideia para um diálogo, ou surge-te a ideia para uma cena em concreto da trama, mas se enquanto estavas a escrever esta narrativa, se houve ali uma música em particular que tenha marcado uma cena que escreveste, se te recordas disso e se está muito vivo na tua cabeça ainda. Sim, sim, tenho várias músicas que eu associo a capítulos específicos, ahm, e músicas que encaixam no livro todo. Por exemplo, o Human da Christina Perri, acho eu. Uhum. Pronto, é uma música que fala muito sobre esta questão de tentar ser perfeito e ela diz I'm only human. Um, e sangro e etc. E ela diz uma data de coisa, é muito bonita a música. E portanto, essa música teve sempre muito presente ao longo da história. Também o Pretty Isn't Pretty da Olivia Rodrigo, que é uma música que fala sobre estes ideais, sobre ter que comprar determinado batom e fazer determinada dieta e depois não comemos o bolo de aniversário e estamos todas a tentar chegar a uma coisa que nunca será suficiente. E portanto, essas duas músicas têm muito presentes e relacionadas com o livro. Um, Depois, claro que tenho, para certas cenas, tenho algumas músicas, mas eu prefiro não recomendar, porque eu gosto porque já tenho recebido. Mesmo uma amiga minha no outro dia leu o livro e disse-me: Olha, ouvi esta música neste capítulo, encaixou perfeitamente. E eu jamais teria pensado naquela música porque tinha ouvido outra. Mas achei perfeito. Eu assim: Olha, ótimo, adoro, adoro que tenhas visto isso. E portanto, eu acho que isso depende mesmo de pessoa para pessoa. Mas sim, essas duas, claro que são imprescindíveis. Quanto aos atores, às personagens, eu não vejo só uma pessoa. Pronto, eu tenho várias inspirações. A Madeline para mim existe na minha cabeça, mas não existe de forma física, pronto. E o Ace, bem, o Ace é muito difícil para mim de concretizar uma pessoa real, mas os book boyfriends são sempre assim, não é? Adoro. Mas tenho a certeza que andam por aí pessoas perfeitas para os papéis. É só um realizador ouvir o podcast. Exato, esperemos que sim. Contactem. Exato. E se quiserem nos contactar a nós, nós pomos-los em contacto com a Rafaela. Verdade. Rafaela, nós temos estado aqui a falar digamos assim, do caráter menos simpático das redes sociais, não é? Desta ideia da perfeição e temos que nivelar todos pela mesma bitola, mas as redes sociais são importantes na divulgação dos novos autores. Pelo menos é uma conclusão que nós, depois de conversarmos já com várias pessoas, mesmo num outro projeto que tivemos, chegámos a essa conclusão. Tu sentes isso? Achas que as redes sociais ajudam a divulgar o teu trabalho? Sim, sem dúvida. Eu, quando faço a crítica social às redes sociais, é a má utilização das redes sociais, não é? E é sermos Qualquer coisa da vida. aprisionados por elas. Porque as redes sociais, obviamente, têm pontos positivos. E nesta questão da divulgação, sem dúvida, porque eu no meu lançamento tinha lá duas pessoas que eu não conhecia de lado nenhum que descobriram o livro através do meu TikTok. E, portanto, e pessoas super simpáticas que eu adorei conhecer, que depois uma delas voltou a aparecer na Feira do Livro. Portanto, sem dúvida alguma que as redes sociais ajudam bastante na divulgação e creio eu que tem impulsionado um bocadinho o mercado literário, especialmente em Portugal também, com a cultura young adult do BookTok, etc. Obviamente que tem ajudado bastante. Eu tenho conectado bastante com as pessoas pelas redes sociais, tenho recebido bastantes mensagens, portanto tem sido muito importante, claro que sim, para a divulgação do livro. E achas que isso é passível de ser generalizado dentro do mercado português? De que forma? Ou seja, as redes sociais estão a ajudar o mercado a divulgar os seus livros Sim. e a... Sim, penso que sim. É assim, continuam a ajudar mais no estrangeiro do que aqui, não é? Porque infelizmente as pessoas não consomem muito do que é nacional. No entanto, tenho tido um feedback muito positivo e superei as minhas expectativas totalmente e tenho conhecido mesmo muitas pessoas e tenho recebido muitos comentários positivos e mensagens de pessoas a dizer: olha, eu tenho esta teoria, olha, eu estou a ler, acho que isto não sei o quê, e portanto
para mim tem sido maravilhoso nesse sentido, mas claro que tem muito espaço para crescer. Eu isso também acho, por acaso. Sim, sim, Claro. aquilo que tu referias, Maria João, de efetivamente termos uma comunidade muito grande, e nós já tivemos vários exemplos disso, e é verdade, já conversámos com vários autores, inclusive primeiros autores também, autores de primeiros livros, e uma das conclusões a que chegámos foi precisamente essa, que a comunidade no digital também tem impulsionado estas novas vozes literárias e que, sobretudo no teu caso em específico, que escreves Young Adult, né, também este género específico, sentimos que também pela proximidade da comunidade que está mais presente no TikTok e mais presente no Instagram, também graças a esses criadores de conteúdos dentro da área literária, estes novos autores também têm crescido bastante nesta área e ainda bem que assim é, porque nós precisamos que estes novos autores tão contemporâneos sejam lidos e ouvidos por mais pessoas. E nesse sentido também gostávamos de te perguntar se há algum autor nesta área específica do Young Adult também nacional que seja para ti uma referência e se por acaso está na tua lista de leituras deste ano, isto porque nós estamos a chegar também ao fim da nossa conversa e uma das perguntas que deixamos sempre para os nossos entrevistados é precisamente isso, o melhor livro que leram até agora, e nós estamos no final do mês de junho. Se por acaso algum autor português também está nessa tua lista de melhores livros que leste durante este meio ano, ou não, pronto, queremos saber tudo. Olha, eu durante este meio ano não tenho lido muito, nem tanto quanto eu queria, porque tive que lançar o meu livro, não é? Oh, que chatice! Felizmente tenho a minha lista, já nem sei a conta dos livros, já lhes perdi a conta. O melhor livro que eu li até hoje é assim, eu vou dizer o meu livro preferido, que me tocou no coração, pronto. Não é de uma autora nacional, infelizmente, mas é da Emily Henry, foi O Lugar Feliz. Pronto, é um livro que eu tenho uma ligação especial, não sei explicar porque, gosto mesmo muito, gosto imenso da escrita dela, gostei bastante da dualidade entre a leveza do livro de uma comédia romântica e, no entanto, dos temas pronto, mais tristes ou pesados que fazem parte, não é? E pronto, porque senti muito talvez na fase da vida em que eu estava quando li, e pronto, ainda nada superou isso, mas também sou grande fã, pronto, das distopias todas que eu disse. A nível de autoras nacionais, eu tenho agora na minha lista uma autora com quem eu estive na Feira do Livro, numa talk, que é a Teresa de Noronha, portanto queria ler o livro dela. Também tenho para ler. Pronto, Os esse é o lobos, não é? Os dois agora lobos. na minha lista mais próxima é o dela. Ainda não o li, mas estou muito curiosa porque estive lá na talk com ela e ela vendeu muito bem o livro. É a profecia dos dois lobos, não é? Sim, sim. Também tenho Pronto, para está na ler. minha lista neste momento. Ver se eu consigo avançar com a lista. Oh, Rafaela, nós tínhamos aqui para praticamente fechar assim uma daqueles jogos de escolhas rápidas. Ok. A primeira tu já me respondeste, que era um dia perfeito para escrever com uma playlist de música ao fundo ou em silêncio absoluto. Já percebemos que é com playlist. Pronto. Sim. A segunda é para acompanhar a escrita. Uhum. Café, chá ou uma das tuas receitas de doces? Um mix de tudo. Eu faço doces, mas eu não os como. Eu faço Pronto, doces é porque tenho, gomas. mas Também adoro já doces. percebemos que é gomas. Sim, é as gomas, sem dúvida. E a terceira Muito seria bom. inspirar-se para um capítulo difícil. Tens de te inspirar para. Sabes que vais escrever um capítulo difícil. Ok. Tens de te inspirar. Uma caminhada na natureza ou rever o teu filme favorito? Por norma vou rever um filme. E é? Mas devia pôr-me a caminhar. Sem dúvida que devia. O meu filme preferido é o Interstellar. Ai, percebo, também é um dos meus. Pronto. Está certo. Agora. Pronto. Ficámos aqui com as receitas todas. Adoro. Que lindo. Olha, Rafael, porque estamos a chegar ao fim, nós deixamos sempre esta questão
para rematar as nossas conversas, que é para ti qual é que é a palavra que fica? Não necessariamente a palavra que fica desta conversa, mas Uhum. aquela que te acompanha sempre. Uma palavra só? Uhum. Podes também fazer a tua própria interpretação, pode não ser uma palavra, é aquilo que Para mim que é te vier, amor. que Em todas sentires. as suas formas, é amor a palavra que me vem primeiro. Pronto. Porque é assim que eu tento viver a vida, é fazer as coisas com amor. Aliás, é uma frase muito bonita que agora não me estou a lembrar, mas, mas é no fundo, devemos amar aquilo que fazemos e fazer aquilo que amamos. Acho que é assim, mais ou menos. Um, Faço as coisas, é fazer as coisas com o coração e respeitar sempre o outro. E tudo aquilo que nós façamos vindo de um bom lugar é positivo. Olha, não é preciso mais nada. Ficamos à espera do Matou muito bem. filme do Perfeita, ou com outro título qualquer, mas ficamos à espera do Qual será? filme. Hã? Qual será? A gente não te vai pedir porque tu não vais dizer, portanto não vale a pena. Muito obrigada por ter estado connosco, foi um prazer conversar contigo. É Obrigada, muito, é muito bom ver gente nova a surgir. Eu que sou uma, e a Joana também, nós que somos os defensoras da literatura portuguesa acima de tudo, porque quem não defende os nossos não defende ninguém. Verdade. Nós a defender os nossos, quem é que vai defender, não é? É muito bom encontrar, e perdoa-me, não leves a mal, porque é carinhoso, encontrar uma miúda da tua idade, porque tu és mais nova que os meus filhos, eu disse-te isso na Feira do Livro, sim, sim. e ver-te a escrever tão bem, tão empenhada, Obrigada. com tanta vontade de nos contar histórias que nos encantam a todos. E foi um privilégio falar contigo. Muito Muito obrigada. obrigada. Foi um privilégio falar Foi mesmo um convosco privilégio. e mesmo muito obrigada por aquilo que vocês fazem e apoiarem a literatura portuguesa, que é nacional, a arte nacional, portanto, muito, muito obrigada mesmo. Foi, Obrigada também, Rafaela, mais uma vez, e por também tocares, desculpa Maria, já me pegar só não, aqui também, fazendo uma ponte com o que disseste sobre aquilo que conversámos ao longo deste episódio, que é ver alguém tão novo tocar em assuntos que estão tão na ordem do dia, são tão contemporâneos e tu tens no título brilhantemente escolhido para este livro aquilo que resume muito daquilo que é a atualidade e aquilo que está em cima da mesa e que precisa de ser falado, e esta necessidade também de irmos ao encontro de nós mesmos, sermos mais empáticos com o outro, mas sobretudo mais carinhosos connosco. Não queremos almejar Sim, essa perfeição, mas aceitarmos as nossas sombras e as nossas luzes, e percebermos que a nossa essência é composta por isso tudo, porque somos humanos, não é? Temos falhas, também temos arestas por limar, mas somos diamantes à espera de serem esculpidos para chegarem à nossa perfeição. Não à perfeição que exigem de nós, mas à nossa essência mais pura. Eu acho que tu espalhas exatamente. isso muito bem, Obrigada, mesmo. muito obrigada mesmo. obrigada a nós, Rafaela, muito obrigada. Boa Gostei muito de noite. estar aqui, obrigada. 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 E acompanhem-nos e fiquem connosco para o próximo episódio. Claro que Que sim. será um cavalheiro. Exatamente. Autor nacional, mais uma vez, claro que sim. E ainda aqui para um registro de folclore, folclore português, folclore nacional. Que é um Exato. tema que nos é muito querido. A Boa história do noite, nosso país, do obrigada nosso mais uma vez, património. Rafaela. Obrigada. Obrigada.